Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 212 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos falar sobre o UFC Utica, a vitória de Marlon Moraes, projetar o UFC 225 do próximo fim de semana, falar sobre uma mudança na pesagem do UFC, entre outros temas. E aqui tenho para me ajudar ele, Lucas Rezende, o nosso escritor de Belém do Pará, que também é redator do site bloodelbow.com. Como vai, querido? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo ótimo, né? Tô muito animado aí para debater belos combates que aconteceram no último fim de semana, como, por exemplo, Sam Alvey e Gian Villante, além também de Jake Ellenberger e Ben Saunders. Então, tô bem animado para falar desse card da semana passada e também pro card da semana que vem, que vai ser um evento bem grandioso, com a presença de Rafael dos Anjos, Robert Whittaker, Romero e também, obviamente, é claro, Natanuri, Andrei Arlovski e Taito Vaza, né? Querido, né? Meu querido Rezende, seu rival, Lucas Carrano, novamente está fora. Ele segue no sistema de semi-escravidão do Brave Belfast. Muitas saudades? Daqui a pouco vai perder por WO, né? Mais uma semana de ausência já vai ter que pegar uma suspensão aí e volta só daqui a 180 dias. Temos ele aqui também, Rodrigo Tanuri, o menino dourado e bronzeado de Niterói. Como vai, querido? Falei, brothers. Tudo maravilhoso, né? Agora que esse evento freakítico aí já passou, agora podemos nos concentrar no creme de la creme, né? Assim, por assim dizer. Vamos lá para focar no que realmente importa aí, que esse próximo sábado, esse evento maravilhoso aí, que vai ter muitas disputas de cinturão e um desfecho aí pro Brasil que pode ser bastante legal, né? Terminar aí com mais um inimigo aí número 1 do país aí no chão. Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é inclusive da categoria meio médio, categoria do Jorge St-Pierre, que eventualmente pode puxar o tapete dele, que é o William Macário Patolino. Pode anotar, anota aí. Na última sexta-feira teve o UFC Fight Night 131 e quero saber aqui a opinião do meu amigo Lucas Rezende sobre Gleison Tibau, que voltou de suspensão por doping e aí acumula no geral 4 derrotas consecutivas, contando, né, desclassificação do caso de doping contra Abel Trujillo, né? Foi para caras como Tony Ferguson, Islam Makhachev, mas agora o Desmond Green, o Tanuri chegou a falar em usada, né? Meio sem provas, né? Denúncia! Em sua coluna pós-luta, mas é inegável que não só o shape, mas a performance do Tibau é outra, né? A gente pode falar que a idade chegando, mas ele não é tão velho assim, são 34 anos, ou também o acúmulo de lutas, né? São já aí 47 lutas profissionais, mas a verdade é que apesar de ter recordes de número de lutas e vitórias entre os brasileiros, dificilmente o Tibau se sustenta no melhor evento de MMA do mundo, né, Rezende? O sonho acabou pro Tibau, acredito eu. O UFC não gosta de caras que caem no doping, principalmente se for um cara que nem é muito atrativo, assim, um cara que não traz muito retorno financeiro para casa. O Tibau, eu acho que só ganhou essa terceira chance aí contra o Desmond Green, porque, cara, realmente que já salvou muito o UFC, já ocupou muito espaço aí de pegar o outro em cima da hora, é um cara que tava trabalhando para ser um dos maiores recordistas de aparições no UFC, ele só tá perdendo pro Michael Bisping e pro George St. Pierre, acredito eu, e pro Jim Miller, exatamente, mas agora meio que acabou, né, e a trajetória do Tibau realmente é muito cheia de grandes nomes, e ele chegou a até vencer o Rafael dos Anjos em 2011, pouco depois disso também ele atravessou uma fase bem consistente, mas nunca também tinha perdido tantas em seguida, né. O Rezende, ele também até fez uma lutadora com o Nurmagomedov, né? Se a gente pegar ali mais pra trás. Tem gente que pensa que ele até venceu e tal, eu não enxergo dessa forma, mas foi até a próxima luta. Usado ou não, diziam que a urina do Tibau era radioativa, né? Mas, de toda forma, sua maior valência, né? Seu maior ponto forte era lutar basicamente como peso médio na categoria até 70 quilos, né? O que ele tirava... Isso, era o que eu ia dizer agora. O que ele tirava na semana da luta e depois repunha era uma coisa absurda. Pra muita gente, inclusive, eu acho que ele foi a luta mais difícil do Khabib até hoje, mas ele perdeu isso, né? Ele virou um cara bem menor. Depois que o UFC proibiu o soro intravenoso como método de reposição de peso, eu acho que o Tibau foi um dos caras que mais sofreu com isso, porque ele chegava a pesar
quase 90 quilos, às vezes, para cortar para 70. Então era realmente um corte muito, muito sofrido e muito drástico, né, para tirar uma vantagem de tamanho dos seus adversários. E eu acho que não dá nem para culpar também os adversários, né, porque ele sempre enfrentou já caras assim, renomados. Não tem para onde correr realmente aí nos leves. E agora, você perder agora para Desmond Green, que é um lutador até, ele não é ruim, mas é limitado, né? Em outros tempos ele poderia vencê-lo tranquilamente, já é um sinal aí de decadência, entendeu? Então eu não acho que é só essa questão aí da excelência dos leves, porque tem um nível aí que o Desmond Green ainda não atingiu. Então é preocupante demais, sim, a situação dele por mais pesados, né, que sejam os números dele na organização. Acho que chega uma hora que não dá mais para mantê-lo. E o Desmond Green, a virtude dele é ser forte e corpulento, né? A gente viu a luta dele com o Trator, que é outro cara forte, corpulento, e essas lutas o Tibau não perdia, né? Mas a gente vê que agora... Mas, ô meu querido Tanuri, de onde pouco se espera é de onde não sai nada mesmo, né? Jean Villante, Sam Alvey, lamentável, hein, ô Tanuri? Nossa, isso daí, cara, foi um freak show de marca maior. E é aquilo, né? O Thiago, né, o Sampaio, ele foi até perfeito na análise dele, porque ele cravou que seria uma decisão dividida e foi. A luta foi tão ruim que o juiz, até eles ficaram em dúvida, tipo, quem que a gente vai premiar aqui, né? Qualquer um, porque quem perdeu mesmo foi a gente que assistiu a luta. E é incrível esses dois veteranos, porque o tempo passa e a tendência é que os lutadores, né, melhorem. Mas não, eles pioram a cada aparição. Então, assim, não tem pra onde correr. É aquilo que eu falei, eu peguei até um pouco pesado aí na resenha, mas é aquilo, cara. É o retrato atual dos meio pesados. Você tem uma galera muito boa, que são pouquíssimos, né, diga-se de passagem, pouquíssimos lutadores têm um nível de excelência ali, e dali pra baixo, cara, é só isso, é uma terra arrasada. Por exemplo, o Sam Alvey, que é um médio limitadíssimo, subiu pros meio pesados e tá provando aí que categoria é pior ainda. Segunda vitória dele, só enfrentando caras assim, né, com um QI de luta bem abaixo da crítica. Então, tipo assim, ele só se mantém no UFC por ser parceiro realmente do Chris Weidman, e você vê que ele nem ficou, a decisão foi dividida, né? Ele nem esboçou reclamar da arbitragem. O Jean Villante até quieto já tá errado. Ô Rezende, você costuma dizer que Sam Alvey é um dos strikers que menos solta golpes na história do MMA, né? Apesar do cara ter 20 nocautes na carreira, ele se compromete a soltar mais ou menos talvez 2 socos por round quando ele se sente mais confiante. Um belo exemplo disso foi o inesquecível combate dele contra o Elias Theodorou, que eu sei que o Tanuri se lembra muito bem, porque ele tem gravado aí no maravilhoso. Casa dele. E, pô, o Jean Villante, não importa contra quem esteja lutando, eu sempre vou apostar no adversário. Tava comentando isso com o Laerte, também lá no grupo do Sexto Round, que tava um pouco desgostoso porque apostou no Jean Villante e eu falei que esse foi... Leigo! O Jean Villante é o nosso Gil Cebola do MMA, né? Mas, Tanuri, falando em má situação, o querido Juggernaut, Jake Ellenberger, chegou à sua 8ª derrota em 10 lutas. Dessa vez, perdeu para o Ben Saunders, né? E os defensores do Ellenberger diziam, bom, mas são 8 derrotas em 10 lutas, mas ele perdeu para o Rory MacDonald, Robbie Lawler, Kelvin Gastelum, Stephen Thompson, Jorge Masvidal, Mike Perry, né? Só caras duros, mas aí com o Ben Saunders já mostra que está descendo a ladeira, apesar de ter apenas 33 anos, são 45 lutas profissionais de MMA. Então a gente sempre fala isso, né? Não é bem a idade, né? É a quilometragem da máquina. E o Jake Ellenberger prova, né? Treinou um tempo com o Edmond Tarverjan, que não tem mais como se manter no maior evento de MMA do mundo e tá virando saco de pancada para caras com um nível cada vez mais baixo, né, Tanuri? Isso aí é até uma pena, porque quem viu o Jake Ellenberger, né, sendo feroz e vê esse lutador atual, tipo, até fica tomando choque de realidade. Porque realmente desaprendeu a lutar com esse período que ele teve com o Taverdi, assim como o Travis Brown também desaprendeu. Tá sendo aproveitou vitimado, muito bem, cara, ele se comportava antes como um pitbull no octógono, né? Partia pra cima mesmo, ele é bem agressivo, e agora tá se tornando presa fácil, o tamanho é a passividade dele na luta. Eu até fiquei surpreso, porque por mais decrépito que ele estivesse, eu até achei que o Ben Saunders estaria pior, porque ele tinha acabado de perder pro Alan Jouban, maravilhoso Alan Jouban, diga-se de passagem, né? Até foi derrotado, surrado até. Então, assim, eu achei que ele foi muito rápido essa volta dele, ignorou isso, se aproveitou dessa fragilidade do Jake Ellenberger, até porque é bem mais alto do que ele, né?
por mais que seja melhor no grappling, em pé, o Jack Ellenberger teria uma certa vantagem, até de poder mesmo. Mas aí foi pro clinch, né? Fez uso do tamanho ali, acertou inúmeras joelhadas que abalaram o Jack Ellenberger, sentiu na hora. E, cara, a frustração do Jack Ellenberger era visível. Então, assim, eu acho que esse número que você citou, Renato, de 8 derrotas em 10 lutas, cara, tá aí, foi estampado na cara dele. E acho que ele não vai conseguir se recuperar dessa, porque, como você falou, o nível caiu agora. Você perder pro Ben Saunders, que também é um cara que já tá mais pra lá do que pra cá e dessa forma decisiva, cara, não é legal, né? Não é legal pra nenhum lutador. Então, assim, eu acho que ele vai ter a consciência de anunciar uma aposentadoria em breve, porque realmente não dá mais. E é até melhor você parar assim, porque ficar acumulando danos, né, coisa que ele já vem acumulando, ficar tomando ainda mais desnecessariamente, acho até um perigo. Então, acho que já deu pro Jake Ellenberger, é um pecado, né? Porque esse cara quase chegou a lutar pelo cinturão e tá aí nessa draga aí danada, mas não dá mais pra ele não, realmente, já deu. O Jake Ellenberger ficou marcado pela frase karatê é engraçado, e foi nocauteado com uma pesada na cara do Wonderboy, né? Querido, né? Mas, meu querido Tanuri, eu queria manter com você e fazer uma pergunta aqui decisiva pro seu exército. O exército de negros maravilhosos. O Walt Harris, o grande ticket de 1,96 m, é membro do exército? Um dínamo, né, cara? Com certeza. Como não? Aquela massa toda ali, aquele potrancão lá, como é que não vai ser aí o nosso querido membro do exército, né? Não tem como. Digo mais. Pode se tornar um novo Francis Ngannou aí, com mais tempo, porque ele é um cara jovem, não preciso dizer, né, do atleticismo dele, é um cara rápido pra categoria. 34 anos, Walt Harris. Tá 34 anos? Mas 34 anos nos pesados ainda é um bebê. Então, tipo... Cartel tem de um tempo ainda. Ele já perdeu pro Fabrício Verdun, ainda não tá na hora dele enfrentar esses grandes nomes dos pesados, mas contra essa galera aí, que é de mediana pra freak, acho que ele vai brilhar, então a gente tem que dar tempo ao tempo. Meu querido... Ele defende muito o próprio exército, hein? Completamente parcial, né? Lamentável. Apaixonado. Ô, Rezende, o Gregor Gillespie, cara, o Gift, né? O presente aí, 12-0 no MMA, 5 nocautes, 5 finalizações. Pra quem não sabe, ele é 4 vezes All-American da primeira divisão da NCAA, ou seja, é um wrestler de grossíssimo calibre, talvez um dos mais condecorados da categoria. A gente viu o Vink Pichel, sei lá como se diz o nome, Pichel. A gente viu o Pincel sofrendo contra o Rustin Khabilov, né, sendo arremessado de um lado para o outro, e esse talvez foi o palpite mais fácil da noite. Mas a pergunta, Rezende, que eu te faço é: o querido Gregor Gillespie, ele tá com cara de virar um devorador de mundos aí, um top da categoria, ou tem que maturar, ou pode ter um choque de realidade? Você acha que ele tá pronto para um top dos pesos leves? Acho. Não só acho, como penso que ele já só falta ser testado. Por esse background que ele tem aí no wrestling e pelas as 5 apresentações que ele já teve no UFC, é um cara durável, com um preparo físico impecável. Tudo bem que ele só foi pra decisão uma vez, né, na estreia dele contra o Glaico França, o negro. É um cara que a gente vê imprimindo um ritmo muito, muito frenético durante todo o tempo, derrubando, batendo, buscando posição, controlando. É uma coisa que quem treina grappling sabe que exige muito do lutador, e a gente já viu gente vencendo o primeiro round desse jeito, depois cansando por não conseguir manter o mesmo ritmo e perdendo a luta nos rounds posteriores. Acredito que o Gillespie tem um diferencial também, que é que ele não amarra a luta, ele tá sempre procurando nocautear ou finalizar. Ele tem um katagatame muito justo, que ele já finalizou acho que 3 ou 4 adversários na carreira com essa finalização. Então eu acho que tá faltando pra ele mesmo só um teste pra ele provar que tá merecendo escalar aí o ranking do peso leve. Ô, Tanuri, você acha ele um Khabibinho, ou o Vince Pincel também não é parâmetro? Olha, isso que eu ia dizer agora, Renato, você foi preciso. Eu acho que sim. Eu sou um cara que tô hypando demais ele. Fiquei encantado com essa atuação que ele teve, que foi uma... Cara, foi pode ser, entreguei, mas foi mesmo. Foi um domínio maravilhoso, cara. O que ele fez? Ele transformou o Pichel em amador. E esse lutador, ele não é fraco, pelo contrário, ele eu acho até um cara bem subestimado, mas ele é um cara bem regular. Então, assim, eu esperava um pouco mais de dificuldade
não ignorou isso, fez uma pressão absurda, que a gente até aqui que estava vendo ficou até sufocado de tamanho domínio, né? O cara parecia uma máquina, não parou um minuto sequer. Então, assim, eu acho que se ele focar realmente nessa parte do cardio, eu acho que ele vai ser tão imparável quanto no Magomedov cara. Então, o russo já é uma realidade, não preciso nem dizer nada. Mas, assim, eu acho que esse garoto, olha, tem tudo aí para brilhar. Eu acho que concordo com o Rezende, já merece um lutador aí de um nível maior aí para ele. E com essa seriedade que ele demonstrou aí, acho que vai entrar no top 10 e, cara, vai ser questão de tempo para já subir para top 5. Olho nele. E na luta principal, Marlon Moraes nocaute. Porra, a apresentação magnífica, né? Nocauteou Jimmy Rivera em 33 segundos. O Rivera invicto no UFC, não perdia 20 lutas. Desde 2002 ele não perdia. Pois é, não sei quantas décadas aí. E Marlon Moraes não tomou conhecimento. E tá com o title shot na mão, né? Nocautear o número 3 da categoria com chute na cabeça, meu amigo, não tem mimimi nem chororô. O papo, né, era do Rafael Assunção, que também é um caso que a gente precisava fazer uma dissertação de mestrado sobre ele, né? Venceu o Dillashaw, venceu o Marlon Moraes na decisão dividida e na rodada vai pegando caras cada vez menos ranqueados, né? Agora vai pegar o Rob Fonte, que é 13º do ranking. Talvez, tá escalando o ranking ao contrário. Talvez o Rafael Assunção seja um caso raro de carisma negativo, né? Não sei. Ou ele comeu a mulher de algum matchmaker. Tem alguma coisa aí que tem que explicar. Porque não é a questão que ele não recebe o title shot, é que ele não é posto em posição de nem chegar perto ao title shot. Não sei se acham ele maçante, se o jogo dele, a luta, se bem que ele vem de vitória por nocaute, né? Enfim, complicada a situação do Rafael Assunção, mas pelo que o Marlon fez com o Jimmy Rivera, venceu o John Dodson, nocauteou o Aljamain Sterling, não tem conversa. Ele tá na frente e provavelmente vai esperar aí o vencedor de Cody Garbrandt versus TJ Dillashaw. E para muitos venceu até o próprio Assunção, né, Renato? Ele perdeu essa luta, mas foi controversa. Muitos deram até vitória pro Marlon, então... Foi um resultado controverso, mas o que eu faria, pessoal, não sei se vocês concordam, eu faria John Lineker versus Dominick Cruz, que é um casamento de strikers que eu gostaria muito de ver, né, se a potência e o infight do John Lineker conseguem falar mais alto contra um bailarino e com envergadura grande para a categoria, que é o Dominick Cruz, né? Acho um casamento muito interessante. E faria já o Marlon esperando o vencedor de Dillashaw versus Cody Garbrandt. O problema é que se o Cody Garbrandt vence o Dillashaw, talvez aí você já cria uma trilogia imediata, né? Mas o Marlon Moraes definitivamente está nesse posto. Você pode fazer umas mudanças aí, Marlon e Dominick Cruz, alguma coisa assim. Mas a verdade é que o Marlon chegou, ele é uma realidade, 30 anos apenas. É um cara que evoluiu muito no World Series of Fighting, né? Lutando 5 rounds de novo contra bons valores, né? Chegou prontinho no UFC. E quando a gente fala em brasileiros com chances de ser campeão mundial, a gente não pode esquecer desse garoto, que às vezes ele voa abaixo do radar, né? A gente fala na Jéssica Batistaca, no Rafael dos Anjos. O Marlon Moraes talvez seja uma das maiores oportunidades que o país tem, né? Treinando lá, pegou a faixa preta de jiu-jitsu com o cachorrão, é muito difícil de ser posto para baixo, de ser mantido. Tem jiu-jitsu, Muay Thai belíssimo, treina com Edson Barbosa desde a infância ainda. Não dá mais para fechar os olhos pro Marlon Moraes, né, Rezende? Sim, acho que depois desses nocautes aí, em sequência, ele vai ganhar muito mais evidência. Não é à toa que eu comparo com o protagonista do anime One Punch Man, né, o Saitama, porque... Começou. Além da feição sempre, assim, meio neutra, né, e a careca brilhante, ele nunca ganha o crédito que ele merece, né, ele é o cara que derrota todos os monstros, mas o crédito sempre fica com os outros. Então, o Marlon Moraes é o nosso One Punch Man. E também, outro cara que tá carregando essa bandeira aí da renovação, no peso mosca, é o Matheus Nicolau, né, cara? Que tá vindo tem uma belíssima tatuagem de Beelzebub aí nas costas. Exatamente, que aí também já intimida, né, e tal. E tá vindo aí com 25 anos, já venceu o John Moraga, já venceu o Luiz Smoka, vai pegar agora o Dustin Ortiz. Se vencer, pode se encontrar bem próximo aí de um top 5, um title eliminator e tal. Então são esses dois aí pra gente ficar de olho. Tanuri, você acha que o Marlon Moraes hoje está pronto pra bater de frente com o Dillashaw, Garbrandt e Cruz? Vencer, né? Claro que todas as dificuldades é muito difícil.
Mas você acha que é possível ele estar no nível desses caras já? Com certeza, até porque ele chegou no World Series of Fighting como campeão, então ele já chegou com uma certa pompa. Perdeu, né, a estreia pro Assunção, de novo, muita gente já até tinha visto que ele tinha vencido, mas beleza. Passou pelo John Dodson, aniquilou o Aljamain Sterling, que também tinha um hype também absurdo, e agora destroçou o querido Jimmy Rivera, que não preciso dizer mais nada, que era uma luta que ninguém queria pegar. E pelo contrário, ele foi até bastante vocal nesse pedido. Então, assim, você vê que é um cara que está tão confiante que ele está ignorando o bom momento até dos outros adversários. Que ele está tão sério ali na perseguição do sonho dele, que ele tá aí, sabe, ignorando tudo e todos, está passando por cima de todo mundo. Então, assim, eu não sei se ele será campeão, mas para mim não tenho dúvida que ele já tá pronto aí para bater de frente com essa galera. E é aquilo, né, Renato? Por mais que o Assunção seja também um grande nome da categoria, eu até gosto muito dele, torço para que o UFC mude esse tratamento que tem com ele. Só que, assim, método é método. E essas vitórias do Marlon, cara, estão sendo, sabe, avassaladoras. Não tem como você comparar uma vitória por decisão. Tudo bem que você tenha o domínio, mas vença por decisão, do que uma vitória como essa. Cara, ele está acabando com o Sterling e com o Rivera, que são dois grandes nomes da categoria, em segundos. Cara, não foi nem um minuto, foram segundos. Então, assim, um golpe singular. Então, é um cara muito rápido, um cara muito técnico, é um cara que também gosta, né, de falar no microfone. Então, assim, sensacional. Tá transformando grandes adversários em caras como se fosse qualquer um, né? Então, e é um campeão, torço para que ele se mantenha. De um evento que se materializou, né, Tanuri? Você sempre Exatamente. Will Brooks e a gente Hector Lombard, né? Total, a gente sabe da dificuldade que é você chegar de um evento com uma certa responsabilidade e confirmar, né, essa expectativa da galera. O Hector Lombard, como você falou, o Will Brooks, só decepção. Caras até que foram já cortados. O Justin Gaethje, né, parou ali num certo ponto, né? Exato. O cara é conhecido só por empolgar mesmo, mas que não vai além. Agora, o Marlon Moraes já ignorou isso, né? Ignorou realmente. Fico até bastante feliz que ele tenha conseguido, porque é muito difícil você conseguir manter o nível de supremacia que você tinha numa organização numa nova, né, conhecida por ser o lado dos melhores lutadores do mundo. Então, tomara que ele consiga aí, né, esse cinturão aí, porque a trajetória dele tá muito bonita. Tu vas falar assim com tua divisão comigo ou não vais falar assim, maricón? O Dana White esteve no podcast UFC Unfiltered, né, do Jim Norton com o Matt Serra, e disse, primeira coisa que ele disse que eu achei interessante aqui, é que o UFC na Rússia, né, a estreia do UFC em Moscou, será no Fight Pass, não será nem na Fox Sports 1, né? Então o pessoal que tava falando, porra, a luta principal vai ser mesmo, como é que é, Mark Hunt e Oleinik? Vai ser mesmo, Mark Hunt e Oleinik, Khabib Nurmagomedov, nem vai passar nem na plateia se bobear, e o Zabit Magomed Sharipov também tá fora, né? Porque vai lutar no UFC 228 contra o Yair Rodrigues, que voltou atrás e decidiu pegar essa luta. O Dana White manteve o contrato dele. Então, os principais russos aí, Volkov também, dificilmente, acho que vai entrar nesse card. Porque vai ficar de stand-by, né, para Cormier e Miocic, né? O UFC já anunciou isso também. Então, parece que a estreia na Rússia do UFC, eles não estão indo com tudo que tem, não. Estão indo aí bem mais ou menos-inho. Agora, outra notícia importante que surgiu desse podcast, né, que eu queria debater com vocês aqui, é a mudança no sistema de corte de peso, rapaz. O UFC parece que não está satisfeito com essa nova pesagem, né, de manhã mais cedo, horas antes do que era, né, e vai voltar ao sistema antigo, em que você vai pesar lá à noite, né, aquela pesagem que virou hoje em dia, né, tá só para mostrar pro público, fazer encarada e fazer o muque pra torcida, vai voltar a ser a pesagem de fato, onde você confere o peso e toma as decisões, ou seja, os caras vão voltar a ter mais algumas horas para cortar o peso. A intenção de ter feito a pesagem um pouco antes seria do cara ter mais tempo para se recuperar, mas aconteceu que muito mais gente não bateu o peso com a pesagem mais cedo do que a média do que era antes, né? Então você teve mais casos de cortes de peso mal sucedidos. E aí o Dana White explicou que quando mudou, né, todo mundo passou a fazer o corte certinho, com mais tempo, mas começou a ficar cada vez mais em cima do laço, e você vê casos com 3 quilos acima, coisas como a Mackenzie, o Darren Till, etc, etc. E, por ser mais perto da luta, o cara não pode se dar o luxo de estar tão pesado assim, porque senão ele vai sofrer muito perto da luta, né? Então essa basicamente
A explicação é aquele negócio que eu sempre digo, é ser humano, né, bicho? Sempre deixa pra última hora, não tem solução nesse caso do corte de peso, tem que ser pragmático, né, o que é menos pior. O UFC decidiu que é menos pior fazer a pesagem à noite. Muita gente fala, não, mas faz a pesagem na hora da luta, que aí obriga... Vai ter gente lutando desidratado, tomando soco na cabeça. Aí vai ter morte. Vai ter morte, entendeu? Vai ter mais luta caindo, porque o cara vai chegar em mal condição, a comissão atlética vai vetar, não tem nem 24 horas para se recuperar. Então não tem jeito, meus amigos. Qualquer escolha vai gerar distorção. E aí o UFC preferiu ficar com o diabo que ele já conhece, que é a pesagem tradicional. O que vocês acham aí dessa mudança? Eu gostava da pesagem de manhã, achava que seria mais benéfico para os lutadores. Infelizmente, não foi isso que se provou, né? Os caras, em vez de cortarem o peso antes e terem mais tempo para se recuperar, eles estavam deixando para cortar o peso muito em cima da hora e ocorreu em muitas lutas caindo, muitos lutadores em condições debilitadas, não podendo lutar. Então, se não existe outra saída, né? Se o UFC está disposto a ter de escolher entre essa pesagem e a pesagem antiga, eu também voto para voltar à pesagem antiga, embora eu goste muito do conceito da pesagem de manhã, que não funcionou. E uma das vantagens, para mim, né, assim, também de voltar com a pesagem antiga é que não fica aquele negócio ridículo de ter a pesagem de novo à noite, só de oba-oba e todo mundo já sabendo o final, né? Então, tipo... encenação, né? Tal. Pois é, eu achava meio caído isso. Então agora pelo menos voltou a ser negócio real. Concordo plenamente, cara. Pra mim já deu. Não, os benefícios não foram legais, né? Muita gente aí também burlando, fazendo uso aí pra ganhar poder durante a luta em si, aquela vantagenzinha que tá sendo bastante decisiva hoje em dia. Então isso, pra mim, não vai fazer falta alguma. Vai fazer falta alguma, melhor voltar mesmo como era, que é até muito mais atrativo, o pessoal gostava mais, não fica com essa encenação que a Rezende citou. Vamos nessa. Vale salientar que 7 pessoas que não bateram o peso em lutas esse ano, as 7 venceram, né? Então confere uma vantagem tentar de alguma forma diminuir isso. Voltamos para as 24 horas antes da luta para bater o peso. E vamos ver os caras, né, tendo que fazer a encarada de novo com as bochechas fundas, né? São os gladiadores do terceiro milênio, as arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu. Mas vamos ao que interessa, pessoal, que é o UFC 225, Romero versus Whittaker 2, do próximo sábado, que rola em Chicago, Illinois, na United Center. Ó, o card é o seguinte, muito bom de baixo pra cima, hein? Dan Ige contra... Renato, repara que o Rashad Evans não é nem o principal Rashad do card, tem um Rashad cultista. Vamos lá, de baixo pra cima tem o Dan Ige contra o Mike Santiago, Clay Guida contra Charlinho do Bronx, pegou a luta em cima do laço aí, substituindo o Bobby Green, a luta até 70 quilos. Joseph Benavides contra Sérgio Pettis, aí a luta que vai definir o próximo desafiante do peso mosca no Fight Pass, né, rapaz? Os caras não estão nem no Fox Sport 1, estão no Fight Pass. E quem tá no Fight Pass também, como disse o Rezende, é Rashad Evans contra Anthony Smith, talvez uma das últimas oportunidades aí do ex-campeão. A morte vem nessa luta aí, hein? Dos meio pesados. Ele que voltou pro meio pesado, né? É verdade, voltou Exatamente, e o Anthony Smith, que também possui outra tatuagem de Beelzebub nas costas. O Exército do Mal tá empolvorosa aí nesse MMA, fica de olho. E o Rashad mais famoso, o Coulter, pega o Chris De La Rocha, já numa porção do Fox Sport 1. Um lutaço, bicho. Mirsad Bektik contra Ricardo Lamas, lutaço aí para definir um top 5 do peso pena. Tem a Carla Esparza versus Cláudia Gadelha também, outra luta maravilhosa. E ele, dois membros do Exército dos Negros Maravilhosos de Rodrigo Tanuri. Ele tem pôster no quarto de ambos de sunga, né, Tanuri? Curtis Blades contra Alistair Overeem. O coração vai bater mais pesado. Meu coração fica com isso que eu ia perguntar. E aí, como é que eu fico, gente? Lamentável, né, UFC? Por que casar essa luta, cara? E no card principal, o duelo da Esperi. CM Punk versus Mike Jackson, cada um com uma luta no MMA, ambos com uma derrota cada, né? O CM Punk, claro, gente do céu, está no card principal porque é um figurão, né? Um cara famoso dos tempos de WWE. A Alistair Overeem reclamou uma barbaridade, Dana White respondeu: você vende menos pay-per-view que o CM Punk, então fique quieto. Temos também ele, Andrei Arlovski, o interminável,
contra o invicto Tai Tuivasa. Porra, podiam botar o Arlovski e o Tuivasa pro preliminar, né? E botar o... Você vê que são escolhas muito pertinentes, né? Muito também pertinentes. E aí também outra luta que define desafiante número 1 é a Megan Anderson contra a Holly Holm, provavelmente a próxima adversária da Cris Cyborg, se bem que a Holly Holm disse que vencendo quer lutar contra a Amanda Nunes, então não tá mais interessada essa luta. Já deu uma pirada, né? Agora, se a Holly Holm vence a Megan Anderson e não luta com a Cyborg fica no mato sem cachorro, né? Resta apenas só a Amanda Nunes pra ela. E no Come Event, a luta que vale aí, como os americanos dizem, bragging rights. Quem fala mais, quem zoa mais. Colby Covington Caos, né? O batedor de nerd. O vilão número 1 aí dos nerds do UFC contra Rafael dos Anjos para definir quem será o campeão interino dos meio-médios, que deve enfrentar Tyron Woodley na sequência, e Robert Whittaker contra Yoel Romero. Romero, 41 anos, talvez seja a última grande chance desse super atleta de ser campeão do UFC. Ele que poderia já ser o campeão interino, não é, porque não bateu o peso contra Luke Rockhold. Vamos ver se ele bate o peso nessa e faz o cinturão valer, né? Não adianta bater o Romero, o Whittaker, ele não bateu o peso. Mas esse aqui, talvez pro fã hardcore, seja um dos melhores, se não o melhor card do ano, né, Rezende? Tem de baixo a cima, tem diversão em tudo quanto é canto que você olha, né? É bom, é um excelente card, cara, porque tem pra todos os gostos. Tem lutas ótimas pra quem gosta de lutas ótimas, tem luta ruim pra quem gosta de luta ruim. Disputa de peso mosca, né? De desafios do peso mosca enterrado lá no Fight Pass, que aparentemente é onde o UFC entende que o peso mosca pertence, né? Tem peso pesado, tem Rafael dos Anjos, tem Colby Covington, Holly Holm, Megan Anderson e o CM Punk também, pra gente ver se ele consegue desequilibrar aí esse cartel. Dos últimos pay-per-views, né? O último pay-per-view que a gente teve foi o do Khabib contra o Yaquinta, foi isso? Foi, exatamente. 224. Pois é, né? Então foi um evento desgraçado, diga-se de passagem. Completamente permeado Exatamente, foi um evento completamente permeado de desgraça, né? Conor McGregor atacando o ônibus, um monte de luta caiu, né? No final, a disputa do cinturão caiu no colo do Yaquinta, né? Que é um cara completamente nada a ver. Então agora a gente tá de volta, né, ao curso normal, com um pay-per-view todo bonitinho, todo mundo de pé. Tudo bem que ainda é terça-feira e dá tempo de acontecer alguma coisa, mas não sei se dá tempo de cair todo mundo, né? Meu querido Tanuri, a questão é o seguinte: fazer perguntas difíceis aqui pra você. O querido Belal, né? O Belal é companheiro de equipe do CM Punk, disse que ele evoluiu uma barbaridade nesse meio tempo da luta com o Mickey Gall pro Mike Jackson. O emprego dele no UFC depende dessa vitória, né? Tá muito claro que se ele perder, ele não renova. Mas você acha que a gente pode tomar um susto aí com o CM Punk 1 ano e meio depois e ver aí um futuro contender do... Que tal o CM Punk versus Stephen Wonderboy Thompson? De forma alguma, pelo contrário. Aliás, se o nosso querido jornalista ali não vencer, CM Punk, olha, vai ser expulso aí da profissão. Não tem como defendê-lo. Então, tipo assim, não tem como. O CM Punk pode ter feito ali, pode ter se internado ali na clínica, mas não tem como ele dar uma melhora assim pra lutar a esse nível. Então, tenho até pena dele, diga-se de passagem. Mas porque... o Mike Jackson também não é essa cocada toda, né? Vamos combinar. Não é essa cocada, mas só o fato dele ter pelo menos uma noção, né? Eu acho que ele possui uma noção também. Ele é um striker, né? O CM Punk é faixa azul de jiu-jitsu, Tanuri? Um querido, né? Exímio wrestler, né? Aqueles tempos áureos dele do WWE. Vamos ver o que vai acontecer agora. Essa luta realmente, né? Tá no card principal e tantas outras de nível e importância muito acima estarem lá embaixo é triste, né? Eu, se fosse lutador, ia ficar também bastante chateado, cara, porque isso aí pode até fazer alguns entrar até em depressão, pelo amor de Deus. Ô, Rezende, Megan Anderson, ex-campeã do Invicta, muito grande, né? Talvez muita gente acha que ela é a adversária ideal para esse Cyborg pelo tamanho, mas você não acha que pegar logo, ela é uma striker, né? Pegar logo, trocar em pé com uma das maiores pugilistas de todos os tempos é um passo além, um passo grande demais nesse momento da carreira dela, ou você acha que ela tá pronta? Se Germaine de Randamie conseguiu, o Megan Anderson também consegue. Germaine de Randamie é campeã mundial de Muay Thai, ô Rezende, pelo amor de Deus. Mas tudo bem,
Pega a Raquel Pennington, então, foi pra decisão dividida com a Holly Holm. MMA é outro esporte, cara. Pô, a Holly Holm perdeu pra Misha Tate, bicho. Misha Tate é uma lutadora boa, mas também não é nenhuma lutadora fantástica. Misha Tate, aliás, demorou 72 horas pra ter seu filhinho de parto normal, hein, Rezende? Muito importante essa informação pro que eu tô falando aqui. Exatamente. Análise, exatamente. Aqui é informação em segundo lugar. A gente sabe que a Germaine de Randami tem um cartel extensivo no kickboxing, mas no MMA ela sempre foi mediana e ela conseguiu vencer a Holly Holm e a Holly perdeu para Misha Tate, então eu acho que todas essas daí estão todas em pé de igualdade com a Megan Anderson. Tudo bem que ela tá vindo do Invicta, ela não tem ainda muita experiência no UFC, mas nem o próprio UFC também tem um plantel tão extensivo assim, feminino, principalmente no peso pena, para poder dizer que é superior ao do Invicta. Então, até mesmo por falta de quórum, né, tem quem mais dá pra Holly Holm. E eu acho que vai ser um combate interessante sim, e ela tem chance de vencer. Tanuri, o público brasileiro, pelo que eu tenho constatado aqui no sexto round, está cego de raiva com Colby Covington e dá uma surra de Rafael dos Anjos, certo como 2 e 2 são 4. A minha pergunta é, e se o Rafael dos Anjos não conseguir driblar o tamanho do Colby Covington e o jogo de abafa dele, como a gente viu, de repente, contra o Khabib? Tem como dar zebra ou você acha que o Rafael dos Anjos é tão absoluto que se a gente pegar a luta do Colby Covington com o Arley Alves, a gente pode multiplicar aquilo por 3 e ver o que vai acontecer nessa luta? Não tem como dar zebra não, Tanuri? Olha, MMA é muito difícil essa questão de não ter como dar zebra, né? A gente já viu até algumas bastante simbólicas aí aparecendo e não foi passado tão distante. Mas assim, eu acho que lutador por lutador, eu não tenho dúvida que o Rafael dos Anjos está bem acima do Colby Covington. As apresentações dele provam isso. Ele possui uma seriedade que, se fosse até um outro lutador brasileiro, né, poderia cair no oba-oba. Mas o Rafael dos Anjos, ele não tem esse perfil. Pelo contrário, eu acho até que ele está bastante ciente disso, de que não tem um brasileiro no meio médio que foi, né, campeão. O DMA chegou até bem perto disso, mas eu acho que ele tem totais condições de ser, né, até porque ele já foi campeão dos leves, já tem essa experiência aí nesse nível. Então, assim, eu acho que ele tem a habilidade suficiente, acho que ele tem a seriedade necessária. E acho que não vai cair nas provocações, né, se o Colby fizer essa última parte de trash talk ou durante a luta. Então, assim, em pé, eu não preciso dizer quem é melhor, pelo contrário, o Rafael já treinou Muay Thai em plena, foi lá pra Tailândia treinar Muay Thai, virou um especialista, o jiu-jitsu dele é fenomenal, o que ele fez contra o Bob Lawler, né, contra o Neil Magny, tá aí, mostra o quão bom lutador ele é, ignorou a desvantagem que ele tinha aí de peso nessa categoria. Enquanto isso, o Colby Covington, ele também venceu bons nomes, mas ele venceu nomes de forma não tão convincente. Tudo bem, venceu o Demian Maia aqui no Brasil, né, que foi aí que ele se notabilizou e tal, só que tomou um atraso em pé. Então, assim, por mais que ele seja maior... já quarentão também, né? Total, e a gente sabe da limitação do Demian em pé. Então, assim, saiu com o rosto todo danificado. Então, acho que ele é um lutador bastante rudimentar. Se ele não conseguir levar essa luta pro chão, vai ser dificílimo ele se manter em pé. E se for pro chão também, eu acho que o Rafael não vai tomar aquele sufoco que ele passou contra o Nurmagomedov. Então, assim, eu acho que ele tem a faca e o queijo na mão, acho até uma luta diante de todas, né, as possíveis que ele poderia pegar nos meio médios, acho que é uma luta ideal pra ele, cara, e vai ser legal ele calar a boca do Colby Covington, porque falou muita besteiras até pesadas, e é isso, eu acho que lutador por lutador, o Rafael dá de 10-0 nele, só não pode realmente se empolgar, mas acho que ele não tem o perfil disso, acho que ele vai e vai mostrar aí que vai ficar quietinho e vai provar o valor dele aí, dos brasileiros no octógono. Ô, meu querido Rezende, na luta principal, Robert Whittaker tem a idade a seu lado, né? Bem mais jovem, 26 anos, contra 41 do Romero. E tem mais volume de jogo que o adversário, né? Um striker mais completo, mais dinâmico. O Romero nem striker é em primeiro plano, né? Mas e a explosão, né? E o meteoro de Pégaso do Romero que vai de 0 a 100 em meio segundo? Pode cair
em Chicago, Illinois, a gente vê o primeiro cubano campeão mundial do UFC. Muito triste que esse não foi o fim do Hector Lombard, né? Que foi um cara que chegou no UFC com tanta expectativa e acabou sendo aí dizimado pela competição. Mas o Hector Lombard é um perfil totalmente diferente do Romero, né? Não, eu sei, eu só tô fazendo paralelo com péssima a nacionalidade comparação, hein, deles. Rezende? Só pela nacionalidade mesmo, não tô falando que eles são parecidos. Agora, falando da luta com o Romero e o Robert, assim, na primeira luta eu já fiquei... Já tava achando que o Robert era favorito e essa minha... aqui, o Rezende, a primeira luta foi 3-2 Whittaker, né? Então não foi também... O Romero deu uma bambeadinha em alguns momentos, mas não foi também um passeio no parque. Foi uma luta justa. Não né? foi. Mas eu já achava que ele era favorito e a minha suspeita se confirmou, porque eu considero o Robert um lutador muito inteligente, um cara que evolui a cada combate. E eu acho que, por causa da primeira luta, eu acho que ele vai dominar melhor ainda na segunda, porque ele vai estar mais preparado, ele deve ter estudado bastante aquele combate, percebido os equívocos que ele cometeu. Ele é um cara que trabalha muito bem a movimentação de karatê dele e a posição das mãos dele para defender quedas. A gente vê que ele é muito difícil de ser derrubado. Mesmo assim, o Jacaré, por exemplo, quando conseguiu derrubá-lo, não conseguiu segurá-lo no chão. Em pé, ele tem tanta explosão física quanto o Romero, mas também aliado à técnica, e é uma coisa que o Romero não tem, né? Ele é um wrestler. Então, se ele não... o Romero também tem muito mais carga muscular do que o Robert, então ele se desgasta mais rapidamente. O Romero então, eu tem acho que o uma Robert coisa vai lutar... também, o Rezende, que é malandragem e maldade, né? O tempo de competidor no wrestling vê que o Romero pega atalho se eles se apresentarem, né? Pois é, o Romero a gente sempre tem alguma coisa com as lutas dele, né? Sempre tem alguma coisa. Uma hora é um dedo no olho que ele finge que não fez, ou então ele caga na calça, que isso, ou então ele fica no banco por tempo demais, como depois do intervalo dos rounds ali, como foi com a luta do Tim Kennedy, né? Catimba de Libertadores. Era pra ter sido uma vitória por nocaute técnico pro Tim Kennedy, porque ele ficou mais de 1 minuto sentado depois do round, mas o juiz decidiu seguir, aí o Tim Kennedy acabou nocauteado. Mas eu não vejo isso acontecendo com o Whittaker. Pode até acontecer, porque a gente sabe que o terceiro round do Romero é um round mágico, né? É um round onde ele sempre faz as coisas acontecerem. Pois é um round perigosíssimo. Se eu fosse o Whittaker, eu ia passar o round inteiro andando pra trás, se eu chegar até o terceiro round, e voltar a atacar somente no quarto. Mas, tirando isso, apostaria minhas fichas imaginárias no Robert Whittaker. Eu já tenho outra percepção. Exatamente, por ter acontecido o que aconteceu na primeira luta, que o Rezende achou que o Robert Whittaker não vai cometer os mesmos erros, eu também acho que, pela experiência que o Romero tem, ele vai também saber usar o que não deu certo, né? Vai saber modificar. Ele, por mais que seja mais velho do que o Robert, ele tá em ritmo de luta, coisa que o Robert também parou, não lutou mais, pelo contrário, teve um grave problema aí de saúde. Então, assim, eu acho que essa luta, a revanche vai ser ainda mais tensa, e eu não sei não, acho que as chances do cubano são até melhores do que as da primeira luta. Acho que é um cara que, como falei, é muito experiente, a qualidade do wrestling dele é absurda, por mais que o Robert Whittaker seja dificílimo de ser quedado, tem um poder avassalador em pé. O que ele fez na última luta foi assustador contra o Luke Rockhold, inclusive o beijou, né? Então, assim, eu acho que ele pode também ser aproveitado das falhas que cometeu antes e melhorá-las. Então, assim, eu acho que tô sentindo uma vibração aí pro Romero. Não é querer puxar a sardinha pro meu exército, não é querer puxar a sardinha pro exército, mas acho que eu vou postar no cubano dessa vez. Vai fazer história aí. Rapaz, eventão chegando nesse sábado. Fiquem ligados aqui no Sexto Round. Hoje, terça-feira, podcast no ar. Quarta-feira teremos os palpites. Eu vou deixar o meu palpite pro próximo vídeo. Vou gravar com o André aqui em casa e teremos esse vídeo no ar. E no sábado, pessoal, teremos uma live aqui no canal do YouTube. Assim que acabar o evento, o UFC 225. Imperdível. Ao vivo aqui no YouTube, debatendo os principais momentos desse evento que promete. Se inscrevam no nosso canal. Não percam nada. Me seduzindo com os olhos azuis, por que não? Vai derrubar a audiência do Flávio Canto lá no Sensei. Imagina. Então, colhem aqui no canal, se inscrevam, que essa semana falaremos bastante ainda sobre o UFC 225, Rafael dos Anjos, Romero e Companhia Limitada. Shut your fucking mouth, you'll do nothing. You'll do fucking nothing. Not one of you'll do nothing. Meu querido Rezende, um grande abraço. Como está essa arcada dentária maravilhosa depois do casamento com o dentista?
Tá ótima, né, cara? Pô, agora é manutenção todo dia sem parar, né? Então não tem jeito de deixar ficar de outro jeito, senão impecável, né? Tu entra nessa pilha e não manda nem um beijo pra sua esposa, Rezende. Não, faça uma declaração. A minha digníssima esposa com certeza não escuta nenhuma edição desse podcast. Vou fazê-la escutar apenas essa para que ela possa saber que eu mandei esse recado para ela. Escutar apenas essa? Isso que é legal. Putz, grilo. Você não mandou recado nenhum, né, Rezende? Não, o recado já tá dado. Não tem recado nenhum, pô. Meu querido Tanuri, um grande abraço. Como vai a Aprazível Niterói? Temos recadinho essa semana? A Aprazível Niterói está maravilhosa, porém ela está com saudade do nosso querido André Azevedo, que até agora não deu mais as caras, não estou entendendo. Foi lá pro vulcão, parece que foi queimado e não consegue mais voltar. Então eu tô até bastante preocupado, torço para sua volta, né, pra gente formar esse trio maravilhoso, porque o Carrano já é cidadão do mundo realmente, então tá perdido. Acho até, inclusive, que ele vai encontrar lá com o Conor McGregor, vai causar o caos aí na Irlanda, seja na Irlanda normal ou na Irlanda do Norte. O recadinho da semana vai em forma de torcida pro meu querido exército, que será muito, né, presente nesse evento maravilhoso. Óbvio, né? Outro recadinho vai pro nosso estagiário, Luiz Brown, né? Que viajou aí pro seu grande bloco Unichapados e ainda não atualizou a tabela dos palpites, porque ainda está se recuperando do fim de semana caótico. Exatamente, parece que entrou em coma, né, cara? Pelo amor de Deus, se envolveu também numa briga generalizada lá com as facções, inclusive. Perigosíssimo esse indivíduo, rapaz. É o espírito barra brava, né, Tanuri? É o espírito barra brava. E ele fica querendo incentivar essa cultura, né? Essa cultura do hooliganismo. No MMA, olha que coisa. A gente fica querendo separar a imagem do esporte, né? Melhorar a imagem do esporte. Tanuri, pelo amor de Deus, tá muito piada interna. Vai pro recadinho. Lamentável. Meu recadinho é só isso, em forma de torcida realmente para o exército, que vai culminar com o cinturão dos médios. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, joinha, aquele lereado todo. E até a próxima edição do nosso podcast na semana que vem. Tchau, tchau. It's all over!